as terras dos palestinos. Como que você vê isso também? Ou você vê de uma forma intencional isso acontecendo? Né? Porque às vezes também parece que é uma maneira de colocar Israel numa posição de dominador, uma posição às vezes hostil, né, de imperial, essa coisa toda, né? Então, Adriano, quando a ONU criou o Estado de Israel, ela dividiu entre os judeus que migraram para lá desde o final do século XIX e os palestinos. E aí os palestinos e os países ali da região não aceitaram a criação do Estado de Israel. Como eu disse, foram feitas Sim. 4 guerras e realmente houve anexação territorial por parte dos israelenses. Isso não teve como, não tem como. Sim. Mas a situação... Porque aí, cara, começa a entrar um... Se você conversa, por exemplo, com historiadores ingleses, eles vão... israelenses, eles vão problematizar isso. Eles vão dizer, por exemplo, que a Jordânia que se formou ali na época, entra na conta de terra que vamos dizer assim, que foi dada a não israelenses. Aí quando você considera só onde hoje está a Palestina e Israel, Israel tem mais terra realmente que os palestinos. Mas eu acho que sem sombra de dúvida, eu acho que as guerras elas permitiram a Israel a tomada de terras que antes pertenciam aos palestinos. No caso de Gaza e Cisjordânia, na guerra de 67, a guerra dos 6 dias, elas foram ocupadas. Mas, como eu te disse, Israel saiu de lá em 2005. Agora, e criou esse problema, né, que eu acho que o maior problema que tem ali para a formação de um Estado palestino é não sei se é o maior problema, porque tem essa coisa do radicalismo, mas é a descontinuidade do território. Uma coisa que eu vejo de Israel que eu acho muito positivo eles quando assumiram as terras ali no Oriente Médio, eram terras, muito das terras ali eram quase semiáridas, né? Seriam de produtividade agrícola, com baixo nível de irrigação. E você vê hoje o que eles transformaram essa terra em uma terra de produtividade, usando inclusive um sistema criado pelos brasileiros de irrigação, aquela irrigação gota a gota e tudo mais. Então, quer dizer, você tem ali algumas atitudes que inclusive o Israel ganhou prêmios por causa desse desenvolvimento agrícola ali, né? Então, quer dizer, você vê que eles realmente também têm ali uma guerrida de transformar aquele território em algo extremamente positivo. Então, mas aí, Adriano, vem uma questão que, né, a gente não tocou até agora, mas que para mim, especialmente, é algo assim muito forte. O povo judeu, talvez seja o povo mais sensacional da história. Por quê? Porque eles sofreram 2 grandes diásporas, dispersão. A primeira está descrita no Antigo Testamento, que foi quando a Babilônia, Nabucodonosor conquistou e levou os cativos para lá e tudo mais. Mas depois eles voltaram para a terra deles, reconstruíram o templo de Salomão e tudo mais. Isso está tudo no Antigo Testamento. E a segunda não está relatada na Bíblia. Foi a do Império Romano. O imperador Tito invadiu, destruiu o templo de Jerusalém e fez a segunda diáspora, anos 70. Cara, do ano 70 até 1947, os judeus foram um povo disperso ali na região norte da África, ali na região do Oriente Médio, mais tarde na Europa, que não se destruiu como povo. Para mim, isso é em função da identidade religiosa que eles tiveram, que cimentou esse povo. O judaísmo é o pai ou a mãe das 2 maiores religiões do mundo, o islamismo e o cristianismo.
E o povo judeu, cara, é um povo, vamos dizer, muito cascudo, porque eles sofreram muito na história. Sim. Eu não sei se você, acho que você é muito novo, mas você estuda história. Até a década de 60, havia uma oração na Igreja Católica que amaldiçoava os judeus, os pérfidos judeus. Olha só que coisa. Foi o Concílio Vaticano II que tirou isso. Quando a gente estuda a história, a gente sabe que os judeus não podiam comprar terras na Europa. Não podiam entrar em guildas, em artesanato. Sobrou a eles o comércio. Isso os tornou ricos, cultos, a intelectualidade, os artistas judeus são inúmeros. E eles acabaram, então, se transformando num grupo de pessoas com calejamento histórico, com grande capacidade de resistência, ricos, cultos, tanto que existe até uma teoria da conspiração que os judeus querem fazer uma revolução mundial e controlar tudo, e não sei o quê, não sei o quê. Sim, né? Eu já vi isso. Controla os bancos americanos. Exatamente. Então, isso quando os judeus começaram a migrar para a Palestina, o movimento sionista adquiriu muita força no final do século XIX, eles começaram a migrar para lá. Depois da derrota do Império Turco na Primeira Guerra Mundial, e a Liga das Nações passou aquela região ali para a França e a Inglaterra assumiu o compromisso de criar um Estado judeu ali na região. E aí começou uma migração muito grande, que se acelerou com o nazismo. Né? Então, os judeus, quando a ONU criou em 47, já havia muita gente lá na Palestina. Quando a ONU criou o Estado de Israel em 1947, os judeus levaram consigo todo esse passado histórico, toda a sua riqueza. Quem não foi para lá financiou, e isso fez Israel se transformar numa espécie de oásis do Oriente Médio. É a única democracia do Oriente Médio. E o desenvolvimento científico e tecnológico do povo judeu é uma coisa extraordinária, que é um pouco isso que você falou, da capacidade que eles têm de transformar regiões semiáridas em regiões agricultáveis e tudo mais. Então, é isso, cara. Eles trouxeram consigo uma cultura histórica muito grande e muito forte. É um oásis ali no Oriente Médio.